sal assim a fez crescer. Eu gosto da melancia tirada lá do pé. Jesus mandou a chuva e o sal assim a fez crescer. Departamento que fornece 1.800.000 refeições por dia em mais de 2.600 pontos diferentes, né? Entre EMEIs, EMEFs, seis conveniadas, escolas indígenas, escolas de jovens e adultos, enfim. O departamento trabalha com um corpo técnico de cerca de 150 pessoas, profissionais das áreas nutricionais, de engenharia agrônoma, veterinários, para zelar pela qualidade dos alimentos que são fornecidos lá na ponta. Desde que eu cheguei nesse posto, a convite do secretário Calegari, com quem eu trabalho há muito tempo já, eu me defrontei com várias batalhas diferentes, né? Que na verdade são diferentes, mas são complementares. A primeira delas foi de imposição legal. Havia em cima da minha mesa um calhamaço do TCU acusando o não cumprimento da lei 11.947 de 2009, que é a lei da compra da agricultura familiar. Por diversos fatores, inclusive conflitos de interpretação do Tribunal de Contas do município com o Tribunal de Contas da União. Eu me debrucei em cima dessa questão e acabamos finalmente concretizando a nossa primeira compra de arroz da agricultura familiar, que veio do Paraná, e que, só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio, representou R$500 mil, com muito custo esse arroz chegou até nós e foi aceito nos nossos armazéns, de um montante de 22 milhões, que deveria ser a nossa meta descrita pelo parâmetro legal, que é 30% do repasse do recurso federal através do PNAE. Bom, esse arroz, para chegar até nós, ele deve ter feito uma meia dúzia de viagens extra, porque a secretaria, através do departamento, opera com parâmetros extremamente, vamos chamar aqui de rígidos e engessados. Parâmetros que impedem ao pequeno agricultor de acessar o nosso grande mercado, vamos dizer assim. Tendo em vista essas dificuldades que eu presenciei de A a Z na chegada desse produto, eu me uni, fui buscar forças na sociedade civil, inclusive na BAST, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, num instituto que acompanha a gente no sentido de fazer uma interface com a agricultura familiar, chamado Instituto Via Pública, na Faculdade de Saúde Pública, através de uma cadeira que está sendo criada especificamente para tratar da alimentação escolar. Enfim, eu busquei forças na sociedade civil para entender o que está acontecendo dentro do departamento de merenda escolar que pode ser modificado no sentido de nos aproximar dessa e de outras políticas que normalmente estão excluídas do maior supermercado do mundo, do maior restaurante ao sul do Equador, que é aquele departamento. Que a questão da alimentação orgânica deve ser inserida na nossa discussão de departamento com esse mesmo cuidado. Eu não vou prometer nada para vocês aqui que não seja passado por um crivo devidamente estudado por especialistas da área e por delegados legitimados pela sociedade civil. Eu acho que vocês entendem o porquê. Esse modus operandi do departamento foi se consolidando ao longo da sua existência. Eu não posso, de maneira discricionária, dizer que a partir de agora, na minha presença, nada mais dessas regras vão valer
Até porque essas regras foram montadas para poder blindar o departamento e a secretaria de uma série de escândalos que quem tiver um pouquinho de memória vai lembrar que ocorreram há menos de 4 anos. Então, esse excesso de regras não é a priori algo passível de corte absoluto. Eu acho que é passível de estudo. E eu vejo nessa normativa, nesse arcabouço normativo do departamento e do seu formato, do formato jurídico dos seus contratos, um dos grandes entraves para a agricultura familiar, para a agricultura orgânica, para pequenos produtores, para pequenas compras, inclusive de grandes produtores. Porque para dar conta responder a essa normativa, é praxe no departamento que só se compre os artigos e os produtos que ultrapassem a casa das dezenas de zeros. Então, se eu quiser, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, comprar orégano para deixar a comida mais gostosa, se ele não ultrapassar as dezenas de zeros, ele não vai entrar na conta da gente. E isso é um impeditivo que está dado pelo corpo técnico, passível de discussão, mas que eu preciso de tempo para desmontar esse entendimento que o corpo técnico tem. Por quê? Porque se opera através de grandes centros logísticos. Tudo que é feito na merenda escolar é distribuído a partir de 3 ou 4 pontos nessa cidade. Quando se montou esse grupo para discutir a agricultura familiar, vocês sabem que a lei prevê, ela tem um artigo 20, se não me engano, que prevê que a aquisição dos gêneros da agricultura familiar privilegie os alimentos orgânicos, né? Aí, enquanto está havendo esse debate aqui, também está havendo uma tentativa de identificação de onde estão os orgânicos na cidade de São Paulo e se eles comportam uma demanda do porte da merenda escolar, por exemplo, né? E se eles comportam a demanda do porte, se eles conseguem distribuir, ou onde eles conseguem distribuir. Os números que a agricultura orgânica de São Paulo apresenta não são suficientes para abastecer a merenda escolar de São Paulo. Não, eu também sei disso. Eu sei disso, mas a intenção era que se aproximasse dos agricultores de São Paulo. Então, carreado por essa necessidade, porque esses temas, eles são transversais. Quando eu falo como é que eu vou incluir a agricultura familiar para responder a uma questão do PNAE, do Plano de Aquisição da Merenda Escolar, eu também vou fatalmente recair na questão da agricultura orgânica, até porque o próprio PNAE pede isso. Então, quando eu monto um grupo de estudo, não é para eu resolver aquele calhamaço do TCU que foi deixado em cima da minha mesa. Não é, porque não é minha intenção parar por aí. É minha intenção prosseguir nesse estudo e avançar, quiçá, além dos 30% na questão da agricultura familiar. Foi o meu motivador. Só que, quando eu reúno as pessoas que podem me ajudar a discutir a agricultura familiar, eu encontro os mesmos atores que protagonizam a agricultura orgânica e que são os atores da sociedade civil legitimados para discutir essa questão. E foi nessa primeira discussão, onde se viu inclusive um mapeamento dos possíveis polos de produção, orgânica ou não, na cidade de São Paulo, mas de produção, de agricultura, a gente decidiu enfatizar por esse lado e ver como que esse grupo de estudo pode, a partir de agora, aprofundar sua análise em cima da capacidade de fornecimento desses pontos e de como é que isso vai se dar ao longo de um período. Fazê-lo de forma planejada. Eu acho, a priori, que os números, do jeito que estão, não vão abastecer, mas eu acho que a gente pode fazer com que essa política seja instaurada de maneira gradativa. Acho que é vontade, respondo por mim, e imagino que o secretário replicaria as minhas palavras, e imagino que o prefeito também replicaria. Mas a gente tem que fazer isso de maneira compactuada entre os atores que estão trabalhando nesse mercado. Porque se a gente der um tiro no pé, a gente não volta mais a falar de orgânico nessa cidade. Dona Érica, a senhora não está numa posição invejável. Nós imaginamos a dificuldade
que a senhora está tendo, até porque na minha audiência com o secretário, boa parte da audiência foi sobre esse problema. Agora, para poder fazer mudanças profundas, temos que ousar profundamente. E a gestão pública tem muitas razões para não ousar. Mas se ela é respaldada por movimentos populares e por vontade política de fato, ela vai encontrar os aliados necessários para essa ousadia. Nós sabemos que parte desse engessamento que a senhora descreveu não se deve só ao combate à corrupção, que é absolutamente necessário, dioturno e precisa ser permanente. Mas também se deve ao interesse de fornecedores que não gostariam de ver os pequenos atrapalhando os seus negócios. Existe o interesse dos grandes monopólios, né, que conseguem, pela 8666, preços, né, e acabam fechando os mercados. Agora, nós não estamos falando do mercado tradicional. Nós estamos falando do início do fomento de um processo que vai desde a oportunidade de inclusão social e renda do pequeno agricultor até uma transformação cultural da sociedade na direção de uma vida de qualidade e sustentabilidade. O departamento, né, que é chave nessa questão, é chave para essa transformação. Portanto, a senhora está numa posição dificílima, mas absolutamente transformadora. Então, eu queria dizer para a senhora que nós nos colocamos à disposição na Câmara. Eu, e acho que eu posso falar pelos demais vereadores à frente, para mexer na legislação que tiver que mexer. E aproveitando que a sua bancada é majoritária na Câmara, portanto, não vai ter nenhuma dificuldade em encontrar em nós o número de vereadores necessários para a transformação da legislação, que a senhora vai encontrar nessa Câmara a solidariedade necessária para fazer as mudanças que precisarem fazer para que a senhora possa levar a termo essa importantíssima mudança. A senhora já tem a sociedade civil do lado da senhora e agora a senhora tem a Câmara do lado da senhora e a senhora tem um secretário que está disposto a levar isso em frente. Só para completar, nesse escalonamento não é necessário, inclusive, se pensar em atacar a cidade inteira ao mesmo tempo. Existem regiões de produção orgânica, como Parelheiros, São Mateus, que foram dados exemplos aqui, que estão próximos, por sua vez, de muitas escolas municipais. Podemos começar pequeno, podemos criar, pilotar algumas soluções, eventualmente até algum grau, um esforço de descentralização. Podemos começar a enfrentar o problema pilotando de forma criativa e inovadora o processo. E eu entendo tão bem a senhora, toda vez que a gente vai ver um problema aqui em São Paulo, ele é tão gigantesco, que precisa muita determinação, sonho e persistência para poder mudar o status quo, né? Agora, por todas as razões que nós vimos durante essa tarde, mudar o status quo é a única forma da gente ter um mínimo de vida decente para gerações futuras, enfim. Nós estamos condenados da forma que essa situação está. Nós estamos condenados no campo da saúde, nós estamos nos envenenando, nós estamos excluindo toda essa parcela de pequenos produtores, da pequena agricultura, da agricultura orgânica, que é a única possibilidade de resgate da qualidade de vida. Então, eu estou sendo insistente nisso, para dizer que o prefeito mesmo, ele tem dito reiteradamente nas falas dele, que os problemas de São Paulo são tão grandes que nós só poderemos resolver isso juntos. Se tivermos que atuar, Câmara Municipal, a Secretaria, a Procuradoria do Estado, Ministério Público, Sociedade Civil Organizada, para eliminar os obstáculos que existem, para que a gente avance de forma irreversível numa política de alimentação saudável para os estudantes, para as crianças dessa cidade, vamos fazer. Eu insisto na tecla, sou chato com isso. Sustentabilidade não tem partido. A sustentabilidade só pode ser fruto de uma colaboração e de um processo de interdependência. E é assim que eu gostaria que a senhora visse a Câmara, e é assim que a Câmara vê vocês, independentemente do partido.